Se você clicou nesse vídeo daqui, confessa, você também é um preguiçoso. Que nem eu, tá? Eu me identifico. Primeira coisa, gente, não é nenhum pecado a gente ser preguiçoso, tá? No mundo, todo mundo é um pouquinho preguiçoso. Isso é natural do ser humano. A gente busca o conforto, né? O ser humano, ele busca o conforto. Então, você vai aprender nesse vídeo aqui hoje como que você vai se dar bem, mesmo sendo um preguiçoso. Então, primeiramente, oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Sanai, eu trabalho há mais de 20 anos com pesquisa e insights, e eu trabalho assim com grandes empresas, com grandes marcas, como consultora, mas antes de tudo isso, por eu ser uma pesquisadora, tá aqui na minha veia a curiosidade. Então eu gosto de pegar determinados temas e ir a fundo, e é isso que eu fiz, né, com esse tema, e eu quero hoje compartilhar com você truques, segredos, aprofundamentos, descobertas. Eu quero compartilhar com você tudo isso, tá? Só você continuar aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa é a gente diferenciar um pouco o que é a preguiça da procrastinação, tá? Porque a preguiça, a simples preguiça, é só, tô com uma preguicinha aqui, vou descansar. Resolveu? Veio a motivação? Não, não veio. Então, a preguiça relacionada à procrastinação, ela tá um assunto muito mais complexo, muito mais profundo, tá? Ela tá ali no âmago da pessoa. Por quê? Porque ela tá relacionada ali com um tédio, uma preguiça, com um tédio, com uma vontade de não fazer, de repente uma depressão, um sentimento negativo, algo que tá arraigado. Então a procrastinação é aquele sentimento de preguiça ruim que tá arraigado ali, né? Então é isso que carece aí de um diagnóstico primeiro, né? De um diagnóstico profundo para entender a raiz. Não é tudo a mesma coisa, tá? Cada um tem um perfil específico de procrastinação e que tem técnicas mais específicas. Como eu estudei esse tema, eu fiz um e-book que tá aí num preço super irrisório, tá? Somente realmente se você quiser se aprofundar no tema. Mas nesse vídeo aqui eu já vou trazer bastante aprofundamento. Quem não tiver condição de adquirir, não tem problema. Vai ter tudo aqui nesse vídeo aqui que eu vou falar agora para você, tá? Então, primeira coisa, eu vou falar um pouquinho dos 5 perfis de procrastinadores, as características e como as técnicas principais que vão ajudar. Dani, vai ser, eu vou estar encaixado naquele perfil e aí se eu seguir tudo direitinho, acabou? Não, muitas vezes a gente tem características dos vários perfis, tá? E as técnicas, elas podem se beneficiar, ali até pelo seu estilo de vida ou outras coisas, elas podem beneficiar mais ou menos cada um desses perfis, tá? Então vale a pena você assistir os 5. Vamos lá para o primeiro perfil, hein? Bacana. É o perfeccionista. Bom, então como é que é esse cara? Esse cara, ele acha que o perfeccionismo é qualidade, tá? De repente ele até aprendeu isso ali de pequenininho, a mamãezinha falou, ai meu bebê faz tudo tão direitinho, e aí ele sempre quer fazer tudo perfeitinho e ele acha que o perfeccionismo é qualidade. A gente sabe que no mundo corporativo, muita gente considera o perfeccionismo como uma qualidade, né? Até virou uma piada, né? Nas entrevistas de emprego, a pessoa falar que o defeito dela é ser perfeccionista, né? Para com isso, hein, gente? Não fala mais isso em entrevista de emprego, por favor. Vamos evoluir aí a cabeça, tá? Não que seja totalmente ruim a gente fazer as coisas certas, tá? As coisas certinhas é uma coisa boa, mas o problema é ficar apegado a isso e isso ser algo que te paralisa,
Esse que é o problema, tá? Então, de repente, o problema desse carinha, do perfeccionista, nem é o início, né? Ele tem aí o impulso de iniciar, desde que esteja tudo mais ou menos certinho, só que ele fica voltando, ele hesita, ele quer revisar, ele acha que tem que falar com outra pessoa e assim por diante, né? Primeira coisa, o que tá por trás aí desse perfil perfeccionista? Ele acha que ele vai estar no controle ali das coisas e por isso que ele se apega tanto, tá? Ele acha que tá tudo na mão dele, ele consegue controlar tudo. Para, cara, não tá no controle de nada, entendeu? Você não manda em nada. Você tem que aceitar a realidade, que às vezes a gente não tem o controle disso. Tá bom? Então essa é a primeira dica para esse cara. Eu vou dar um choque assim de realidade para ele parar com isso. E a dica mais prática seria ele estabelecer um prazo final muito rígido, tá? E que ele tem que cumprir, que ele tem que parar de ficar fazendo essas revisões intermináveis, tá? Então seria a principal dica para esse carinha, né? Tem outras dicas também nos próximos perfis que esse carinha também vai poder se beneficiar, então continua assistindo. Segundo, é o perfil ansioso. Nossa, coitadinho desse, gente. Aquelas bem... Eu me identifico um pouquinho com cada um, tá? Mas eu tenho pena desse porque ele é um sofredor, tá? O perfil ansioso. Então, ele tem, assim, a dificuldade até para iniciar, porque ele se cobra tanto, ele acha que tudo é tão difícil, ele carrega com tanta coisa, tanto sentimento complicado, ele tem medo de cometer algum erro, de falhar, ele tem a dificuldade de entender que o processo é um aprendizado e que vem erro, tá? Isso daí é normal. Ele fica muito preocupado também com o que as pessoas vão pensar. Eu acho que eu já fui um pouco assim também, mas é muita autossabotagem, né? Pelo medo, assim, de fracassar. Ele nem é um cara tão folgadão, assim, que se distrai, assim, com rede social, porque ele se pune, tá? Então ele se pune, ele fica ali, ele não se deixa se distrair tanto, né? Se ele começa a se distrair, ele, não, eu preciso voltar aqui, porque é difícil, porque é difícil. Mas esse pensamento de ser tudo difícil, de achar que é tão complicado, isso paralisa, tá? Então, primeira coisa para combater esse carinha, ele precisa respirar, relaxar, se amar, pratica o autoacolhimento, tá? Vai dar tudo certo. Tem algo assim, né, de muito emocional com esse carinha. E ele pode também dividir as tarefas em partes, né, para ele perceber que toda aquela complexidade não existe, tá na cabeça dele, entendeu? Então, quando você divide em partes, você acha aquele monstrão gigante, ele se torna menor. Aí você consegue dar conta desse primeiro passo. Só que é muito importante você celebrar as conquistas, tá? Sabe? Dos micropassos. Falar, olha como você é bom, você deu esse primeiro passinho, parabéns, continue, né? Então isso vai ajudando a trabalhar a autoestima dele, vai se fortalecendo e ele consegue se desprender, né, desse ciclo. Terceiro perfil, o evitativo, né? Então esse terceiro perfil, o evitativo, é um carinha que ele busca distrações, ele busca o prazer mais imediato, ele tem uma dificuldade até de enxergar ele no longo prazo. Ah, vou ficar aqui na rede social. Às vezes ele nem pensa, tá meio inconsciente mesmo. Vou ficar aqui na rede social, tipo assim, é um pouquinho imaturo e irresponsável, né? Ele tá até subestimando, assim, a importância da dedicação, né? Falta um pouquinho ali de responsabilidade, né? Então, quais as dicas para esse carinha aí? Primeira coisa, vamos organizar o ambiente. Então, seja o ambiente
físico ou o ambiente digital, você tem que retirar do ambiente as distrações, tá? Então, tem que tratar às vezes até meio como uma criancinha mesmo, que você pega na mão e fala, não pode usar o celular agora, você só vai usar 2 horas por dia, você só vai usar à noite depois de fazer a tarefa, sabe assim? E o ambiente físico também, tire as distrações, deixa tudo mais organizadinho, né? Seja no trabalho ou quem trabalha em casa, tá? Você eleger, de repente, um mentor, um tutor, pode ser um amigo, qualquer pessoa, o namorado, a namorada, tipo assim, você se comprometer com o que você vai fazer, tá? Então falar, não, esse mês eu vou fazer isso, isso e isso. Essa semana eu vou fazer isso, isso e isso. E aí você tem que prestar contas, entendeu? Para um grupo, você se comprometer em realizar aquela atividade com alguém. Isso é uma dica legal para esse perfil aí do evitativo. Terceiro? Quarto, tô doida. Quarto perfil, multitarefa desorganizado. Então esse cara, ele até tem a autoestima meio alta, né? Porque ele acha assim, que ele vai dar conta de tudo, ele vai abarcando tudo ali, ele acha que, não, pode mandar, eu sou bom, eu vou fazer. Só que, meu, ele se entope de coisa e se perde ali no meio e depois ele, né, fica ali no somebody love e nada sai, tá? Então, ele até tem ali uma sensação de culpa, porque inicia várias tarefas e acaba não fazendo nada, né? Então existe aí um sentimento também de culpa. Mas qual técnica que vai ajudar esse carinha a se dar bem? Então a principal técnica seria a priorização. Então tem vários tipos de priorizações, né? Então ele pode fazer a matriz lá do que é urgente, o que é importante, tá? Depois quem precisar, esse material mais explicado tá lá no e-book, mas a ideia básica é assim: se for uma coisa importante e urgente, faça já. Se for uma coisa importante, porém não tão urgente, você vai agendar para fazer em determinado período. Se for uma coisa que é urgente, tá? Mas não é importante, de repente você pode delegar para uma outra pessoa fazendo, né? É uma coisa urgente, sei lá, resolver, pagar uma conta, pede ajuda, aprenda a delegar coisas também. E o que não é urgente nem importante, deixa pra lá, né? Faz depois, enfim, faz aí. Não é prioridade, né? Mas essas técnicas de priorização, você tem que saber elencar ali, até mesmo dentro do seu dia, dentro do seu período de manhã, elencar ali o que é mais importante, tá? O que é mais urgente e assim por diante. Essa seria a principal técnica. E agora, o quinto e último perfil, que é o carinha dependente da pressão. Eu tô envergonhada, mas eu vou admitir que eu me identifico com esse perfil, né? E isso é uma coisa bem chata, porque às vezes a nosso próprio trabalho nos fez assim, né? Então, como tem sempre muita coisa urgente, e aí a gente, ai meu Deus, não vai dar tempo, tal, e pá, e dá tempo, e consegue, aí a gente, então eu consigo fazer de última hora. Sabe assim, tem a ver também com imaturidade, tá? Eu enxergo dessa forma. Mas são pessoas que elas trabalham melhor sob pressão, tá? E ela acredita que ela só funciona bem se ela tiver essa coisa de última hora, sabe? Ela precisa, de repente, de uma adrenalina, né? A gente tem esse vício, né? Da adrenalina ali, tô ali impactado, tomei
né, uma invertida e tenho que sair da situação. Então ela tem inspiração, ela tem motivação, ela tem tudo ali de última hora e consegue se dar bem. Mas espera lá, né? É o que eu tento falar para mim mesma, né? E de sair desse ciclo. É um pouco difícil, eu não vou dizer que não é não, tá? Mas você precisa entender o lado negativo, porque você fica meio que viciado aquela energia, naquele ciclo, né? E não é legal. Então você precisa realmente entender que isso faz mal para tua saúde. Faz mal, você vai ficar vivendo assim, imagina a longo prazo, você ficar vivendo esses picos, depois tem burnout por aí, ninguém nem entende por quê, né? Mas é isso que acontece. E até para o próprio trabalho, entender também, ter essa responsabilidade. Você poderia fazer um trabalho melhor se você fizesse a coisa organizada, tá? Um truque aí, uma técnica para a gente trabalhar com esse perfil é você criar a urgência nas fases intermediárias do processo. Também é quebrar, né? Quebrar o processo em partes. Essa é uma técnica excelente, tá? Para vários perfis, ela ajuda muito a quebrar em partes um projeto grande. Então, quebre em etapas e cada etapa você cria esse senso de urgência, tá? Porque aí você já consegue passar ali para a próxima. E a longo prazo vai se tratar, né, Daniela? Pelo amor de Deus, por que você é doida desse jeito? Então vai se tratar, procura ajuda, porque você quer ficar vivendo nesse ciclo eterno. Estou falando para mim mesma, tá? Mas é algo que, assim, precisa às vezes de alguém falar, esse choque de realidade para você sair desse ciclo, tá? Então, se você quer saber mais, quer se aprofundar mais nesse tema, tem o e-book que eu falei aqui na descrição do vídeo, ou peça, tá? Peça aí mais vídeos, tudo que a gente vai fazendo aqui aos poucos e a gente vai se ajudando. Coloca aí nos comentários também qual técnica que você faz, que eu não comentei aqui, tá? Porque não dá para colocar no vídeo todas as técnicas possíveis, mas vamos fazer essa comunidade aí se ajudar, né? Vamos todo mundo aí se ajudar para sair desse ciclo, tá bom? Espero que isso tenha sido bacana para você. Tchau, até a próxima!